Muito se fala sobre as dietas da moda. Para a gente, nutricionista, isso são algumas estratégias que a gente usa para quê? Para determinados objetivos, principalmente para o emagrecimento. A low carb, jejum intermitente, dieta detox. Nessas séries dos próximos vídeos aqui nesse canal, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas estratégias e tirar todas as dúvidas que vocês precisam saber. E no vídeo de hoje eu vou falar da que é mais conhecida hoje no mundo do emagrecimento, que é a dieta low carb. Para muitos é uma dieta restritiva, para outros é uma dieta muito eficaz para o emagrecimento e para outras pessoas já é considerado um novo estilo de vida. Querem saber mais sobre essa dieta queridinha do momento? Então vem comigo para esse vídeo. Meu nome é Bárbara Ramos, nutricionista funcional, e eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. Vamos falar então da dieta low carb. Para muitos, essa dieta ela é bem característica porque pelo low carb, né, baixo de carboidrato, as pessoas já assustam, né, porque carboidrato é a base da alimentação hoje em dia. Mas o que eu quero explicar para vocês é que dá sim para fazer uma dieta low carb sem abrir mão de tudo, sem abrir mão inclusive do pão. E nesse vídeo eu vou explicar como funciona tudo, quais são as maiores dúvidas, como você faz para colocar essa dieta em prática, quais são os riscos e benefícios. Antes de dar continuidade e falar mais sobre a low carb, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui para não perder nenhum conteúdo como esse. Então vamos para a primeira pergunta, né? O que é a dieta low carb? Então, pelo próprio nome, né, low carb, baixo em carboidrato, é uma dieta que a gente reduz a quantidade de carboidrato consumida, né, durante o dia e aumenta a quantidade de proteínas e gorduras, a fim de equilibrar ali a quantidade de calorias que você precisa consumir durante o seu dia. Essa redução do carboidrato, ela vai te ajudar a diminuir esses níveis de açúcar no seu sangue, né? Então, diminuindo essa resposta à insulina, fazendo com que você utilize as suas fontes de gordura, né, estocada aí, né, as suas gordurinhas estocadas no seu corpo como fonte de energia, fazendo com que você possivelmente emagreça. Dessa forma, a gente pode considerar também que o aumento da quantidade de proteínas e aumento também da gordura, ela vai te gerar um pouquinho mais de saciedade, fazendo com que você consuma no final ali do dia menos calorias do que você realmente precisa. Gerando esse déficit calórico, a gente acentua ainda mais o processo de emagrecimento e perda de peso. A próxima dúvida é quais os alimentos são permitidos e quais alimentos devem ser evitados. No geral, a dieta low carb, ela incentiva o consumo de proteínas e gorduras saudáveis, consumo de frutas, verduras e legumes, e ela pede para a gente diminuir aí o consumo de carboidratos simples, principalmente açúcar, açúcar adicionado nas preparações, grãos e também, né, farinhas no geral. Então, alguns exemplos de alimentos permitidos, né, são principalmente as carnes, ovos, azeite, abacate, queijos no geral, principalmente os queijos mais amarelos, aqueles mais escuros. E os carboidratos devem ser evitados, mas eles não precisam ser excluídos. Os carboidratos são melhores a gente escolher aqueles que são mais naturais possíveis, né? Então, os alimentos na sua forma natural, então seja as frutas, seja os tubérculos, né? Uma batata, uma mandioca, porque eles são mais ricos em fibra, né? Eles têm uma quantidade bem maior de nutriente do que a gente escolher eles na sua forma ou de suco ou de farinhas no geral. O que a gente tem que ficar atento é o quê? Como que ele vai ser distribuído durante o dia de forma a não ultrapassar a quantidade de carboidratos ali permitidas para ser considerado uma dieta low carb, que fica na faixa ali de 30 até 40% no máximo do teor de carboidrato geral da sua dieta. No caso, para fazer esse cálculo em específico, né, a gente considera importante a presença de um nutricionista, mas se você quer fazer isso de forma sozinha, a gente usa mais a intuição, às vezes
fez algumas tabelas de cálculo mesmo de quantidade de carboidrato por porção, para você ver que você não está exagerando muito na quantidade de carboidrato. Vamos então aos riscos e contraindicações da dieta low carb. A dieta low carb, por ser mais restritiva, ela nem sempre é indicada para todos os grupos, né, de pessoas. Principalmente porque, dependendo da restrição que você faz, pode deixar aí de consumir grupos alimentares importantes e também uma quantidade de nutrientes, podendo gerar aí uma deficiência. Porque o que muita gente faz, às vezes, é fazer escolhas inadequadas, ter medo de consumir ali frutas e alguns legumes, e acaba que você fica refém e restrito a determinados nutrientes. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Não é que você não possa consumir as frutas, né? Principalmente as frutas como banana, manga, que são, fala que não pode estar na low carb de jeito nenhum. Elas até podem entrar, mas aí a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que você vai consumir daquela fruta. Só que quando você faz a low carb ali sem uma ajuda, pode ser que você restrinja esses grupos por medo de usar e acaba ficando aí sem nutrientes importantes para o seu corpo. Muitas pessoas fazem escolhas alimentares erradas aí nessas substituições. Então, como a gente fala para diminuir o carboidrato e aumentar o teor aí de proteínas e gorduras, elas podem escolher gorduras de pior qualidade, como a gordura saturada, né, presente aí em bacon, creme de leite. E esses alimentos podem sim trazer um certo descontrole para o seu metabolismo, podendo gerar um aumento do colesterol, enfim, e não é indicada para certo tipo de pessoas, principalmente quem já tem algum problema pré-existente. Então, por isso que essas trocas, essas substituições têm que ser feitas com muito cuidado para não gerar problemas aí de saúde futuro. Além desse excesso de gordura, poder gerar uma doença, né, ruim, um problema ruim para a saúde, elas podem também fazer com que você não consiga fazer o déficit calórico e conseguir o resultado do emagrecimento, podendo até ser o contrário e você começar a engordar. Então, as pessoas no geral não têm conhecimento sobre quais os alimentos tirar e quais incluir, pegam listas genéricas na internet, né, e acabam não fazendo substituições tão legais. Então, por isso que tem que ficar atento a essa substituição. Fora que a gente não precisa ter medo de alimentos saudáveis, a gente precisa ter mais medo de industrializados. Então é esse todo o papo que eu costumo aqui trazer para vocês, né? Não precisamos excluir tudo, precisamos ajustar a quantidade do dia e equilibrar isso com alimentos o mais saudáveis possível. Você é dessas pessoas que pegou a lista aí na internet, já tentou fazer a low carb e não deu certo, né? Já tinha pensado nisso do que eu falei para vocês? Então, inclusive, deixa aqui seu comentário, me conta um pouquinho da sua experiência, qual foi a sua dificuldade com a low carb, como colocar agora essa dieta low carb que você aprendeu como fazer em prática. Primeiro ponto, é importante avaliar as suas necessidades individuais. Cada pessoa é uma, cada necessidade é outra. Se o seu hábito às vezes é consumir determinado alimento, você não consegue tirar. Então isso é muito importante. E para isso, precisa de uma ajuda de um profissional qualificado para entregar isso para você. E de preferência com um nutricionista, para não prejudicar ainda mais a sua saúde. Segundo ponto, é importante ter em mente que a dieta low carb, ela precisa ser vista como uma estratégia a longo prazo. Não adianta você achar que vai ter o resultado rápido. Ela vem normalmente com uma mudança progressiva aí no seu estilo de vida. Você vai reduzindo a quantidade de carboidratos, de açúcar adicionado no geral e vai ajustando e melhorando a sua alimentação a fim de escolher alimentos aí mais saudáveis, mais naturais e que esse teor de carboidrato no geral vai te dar um pouquinho mais de saciedade e vai ajudar nas melhores escolhas alimentares. E como toda mudança de hábito, nós precisamos nos organizar para conseguir colocar essa dieta em prática. Como que a gente vai fazer isso? Mantendo os alimentos permitidos de mais fácil acesso na despensa, evitar ter ali, né, as escapadas, os biscoitos, os doces, para não deixar você ir lá e pegar, né, quando tiver com vontade. Porque, como eu falei já algumas vezes, a organização é a chave para o sucesso de qualquer estratégia. Como eu falei aqui nesse vídeo, a dieta low carb, ela pode sim ser uma estratégia muito interessante para quem quer perder peso,
e quem quer ter melhora da sua saúde. É uma estratégia, inclusive, que eu uso muito com os meus pacientes, às vezes sem nem falar que é low carb. Porque muitas vezes, quando a gente nomeia algumas coisas, né, eu estou de dieta, eu estou fazendo tal estratégia, eu não posso isso ou eu não posso aquilo, a nossa mente acaba nos enganando e a gente ficando meio neurado com a situação. Então, o que a gente precisa entender é que eu posso sim diminuir a quantidade de carboidratos na minha dieta, diminuir açúcar, e, mesmo assim, ter o resultado que eu espero, gerando déficit calórico, sem ser considerada aquela dieta low carb, totalmente restrita, ou aquela que não pode isso ou não pode aquilo. A gente precisa de equilíbrio para que seja feito de uma forma natural e que você consiga fazer em casa. No próximo episódio dessa série sobre estratégias para o emagrecimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre a dieta detox, que também é uma dieta muito falada aí para quem quer emagrecer. E se você gostou desse vídeo, aproveita e dê o seu like aqui. Até mais!